Prezados alunos, nós vamos continuar nossos estudos de álgebra booleana e de simplificação de circuitos digitais lógicos. Hoje nós estamos começando uma nova unidade, que é justamente o que trata da simplificação de circuitos. Semana passada, na aula anterior, nós iniciamos esse estudo sobre álgebra booleana, que é uma forma, inicialmente é uma forma de escrever as expressões que nós já estávamos trabalhando da lógica matemática num modelo diferente, que vai ser a base depois para que vocês estudem sistemas digitais. Então, hoje, nós vamos apresentar uma introdução dessa parte de simplificação de expressões. Nós já trabalhamos um pouco isso, mas não com esse enfoque, considerando a parte de equivalências lógicas, proposições que são equivalentes entre si. Essas equivalências, de certa forma, nós temos aquelas regras, aquelas propriedades dos teoremas da lógica proposicional, né, dos teoremas de De Morgan, que, na verdade, produzem expressões que tenham o mesmo valor lógico, produzindo as mesmas respostas de entrada e saída, com as mesmas entradas, as mesmas saídas, mas aqui nós temos um interesse maior de simplificar as expressões. O que é simplificar? É ser capaz de encontrar uma expressão que seja equivalente, mas que utilize uma quantidade de operadores menor. Lembrando que esses operadores, agora nós estamos chamando de portas lógicas, e que, na verdade, são os circuitos que são a base dos sistemas digitais. Então, simplificar uma expressão, quer dizer, reduzir o número de operadores de ou, e, né, shor, e assim por diante, simplificar isso é muito importante, porque no final das contas, quando a gente está num ambiente de sistemas, né, de circuitos, nós estamos falando em encontrar expressões equivalentes que façam que executem aquelas mesmas funções, aquelas mesmas ações, mas ocupando uma quantidade menor de operadores, no caso de circuitos, portanto, ocupando espaço menor e economizando energia, etc. Então, é de interesse encontrar funções equivalentes. Nós estávamos trabalhando as equivalências sem essa preocupação de simplificar, de diminuir a expressão. Em alguns exercícios nós fizemos isso. Agora, nós vamos, de fato, estudar isso com ênfase no objetivo de simplificar as expressões. Então, um caminho que a gente pode seguir é justamente usando equivalências tautológicas, expressões que são equivalentes entre si e que nos possibilitam tentar encontrar estruturas menores, simplificações que a gente pode fazer em partes das proposições, porque a gente sabe, por exemplo, que às vezes com menos variáveis a gente representa a mesma coisa, ou um trecho de uma expressão é uma tautologia, uma contradição, então a gente pode simplificar aquilo, não deixar de escrever todas aquelas variáveis. Então, essa é a ideia. Essa simplificação por equivalências, ela é custosa, ela é difícil, principalmente conforme o tamanho das expressões, o número de variáveis, né? Mas para que a gente possa entender os princípios que estão por trás daquilo que nós vamos estudar em seguida, nós vamos começar justamente fazendo as simplificações de forma algébrica, que tem muito a ver com aquilo que os estudos que nós já estamos fazendo desde o início desse curso, da lógica formal. Depois, no segundo momento, na próxima aula, nós vamos trabalhar com os diagramas de Veith-Carnot, né, que é o método para simplificar do ponto de vista humano, mais fácil, mais intuitivo de se utilizar. Muito mais simples do que simplesmente ficar
fazendo equivalências tautológicas de equações algébricas. Existe um outro procedimento também muito famoso, chama Quine-McCluskey, só que o problema desse procedimento é que, do ponto de vista humano, ele também não é tão fácil. É um algoritmo, dá um pouco muito mais trabalho do que usar os diagramas de Veith-Carnot, mas é uma técnica bastante utilizada, muito interessante, porque, do ponto de vista computacional, é mais fácil implementar um algoritmo com esse procedimento do que que os diagramas de Carnot, que é fácil do ponto de vista humano, mas em termos de computacionais, de fazer agrupamento de código, é mais custoso do ponto de vista de quem implementa, de quem codifica. Então, são técnicas distintas, mas aqui no nosso curso, porque é um curso introdutório, nós vamos falar de álgebra booleana, né, que é uma coisa que nós já estamos falando, só adaptando a linguagem para essa linguagem de sistemas, de circuitos, e depois, em seguida, falaremos de simplificação usando mapa de Carnot. Então, vamos só lembrar que uma função booleana é mais ou menos o que nós estamos trabalhando, né? Uma função lógica, onde você tem variáveis lógicas e operações lógicas que mapeiam essas operações sempre para um valor binário, 0, 1, no nosso caso, verdadeiro e falso, né? Então, por exemplo, tem uma função de 3 variáveis, x1, x2, x3. Aqui nos sistemas digitais, a gente costuma usar as variáveis com letras maiúsculas, que é um pouco diferente daquilo que nós estávamos vendo na lógica matemática, onde a gente usava os nomes de variáveis, letras minúsculas, e deixávamos as letras maiúsculas para representar um sistema qualquer. Então, aqui a gente vai vamos usar variáveis maiúsculas, mas é só uma questão de notação, né? Pode usar minúsculo também, não tem problema nenhum. Geralmente a gente usa só as variáveis A, B, C, ou então x1, x2, um índice representando variáveis do tipo diferente. Então, eu tenho uma função aqui de 3 variáveis, cujo sistema é x1 mais x barra, x2 barra, x3. Lembrando que a barra aqui representa a negação, né? Só para que vocês se recordem, é como se eu estivesse colocando aqui, né, x1 ou, né, não x2, né, e x3, lá na nossa notação que a gente estava acostumado a fazer, né? Então, a barra aqui representando a negação da expressão. Então, essa expressão é isso, é uma função que mapeia os valores lógicos, lembrando que a variável x1 só pode valer 0 e 1, ou verdadeiro e falso, né? X2 é a mesma coisa, x3, e as operações sempre resultam em produtos cujos valores são 0 e 1. Uma coisa que a gente viu as formas normais disjuntiva, forma normal conjuntiva, e existe uma outra expressão que a gente chama de forma canônica. A forma de canônica é quando eu coloco uma expressão usando todas as variáveis, né? Então, nós vimos, por exemplo, uma forma de extrair uma expressão numa forma normal disjuntiva, né, que era os produtos, a soma dos produtos, né? Então, eu vou na tabela verdade, vejo onde tem o 1, e pego toda a expressão usando a variável, né? Se 0, 1, 0, então é x barra, x, né, x2, não sem a barra e assim por diante. Quer dizer, a gente pega toda aquela expressão e quando a gente usa, quando a expressão está numa forma que envolve todas as variáveis, e ela é uma forma normal disjuntiva usando todas as variáveis, a gente diz que ela está na forma canônica. Isso é importante porque nós vamos, da forma canônica, tentar simplificar as expressões. Então, só para dar um exemplo, repara, suponha que eu tenho aquela expressão que eu mostrei agora há pouco, né? Voltando aqui, essa expressão x1 mais x2 barra x3. E eu quero passá-la para a forma canônica. Uma forma de fazer seria colocá-la na tabela verdade, né, usar a expressão e encontrar os termos onde tem 1, né, encontrar toda a forma de produto, quer dizer, o E, né, juntando as variáveis em formato de E, com as suas respectivas negações, e unir cada linha por OU. Mas uma outra forma é tentar expandir isso usando propriedades algébricas. Por exemplo, eu sei que uma variável do x1, né, x1 e verdadeiro
é x1. E o verdadeiro agora aqui, né, usando a notação de sistemas digitais, eu tenho x1 vezes, que é o E, né, o 1, que é a verdade, que é o valor, é o símbolo da valor verdade. Isso é x1. Então, essa expressão, isso aqui é o que a gente está colocando aqui. Então, repara, eu não perdi a equivalência, a igualdade da expressão lógica. Então, x1 mais x2 barra x3 é equivalente a x1 vezes 1, ou seja, vezes verdade, mais x2 barra x3. Bom, o valor verdade pode ser escrito também como produto do seu complemento, de uma variável e o seu complemento, né? A disjunção da variável e o seu complemento. Então, de uma proposição lógica e o seu complemento. Então, x ou não x sempre dá verdade. Né? X ou não x. Porque se o x é verdade, não x é falso. Se o x é falso, não x é verdade. E numa disjunção, vou estar sempre verdadeiro. Então, é o que tem aqui. Só que aqui nós estamos escrevendo que 1 isso aqui é uma equivalência, né? Aqui, por simplificação, estou usando o igual nos sistemas digitais, mas é uma equivalência a x mais x barra. Então, como eu quero colocar na forma canônica, eu vou retornar os termos que foram provavelmente simplificados, que não estão ali, porque cobrem tanto a proposição lógica, a variável com e com a sua negação, com ou, né? A sua negação. Então, por exemplo, eu vou substituir esse 1 por x, como eu quero ter cada termo, eu quero ter a proposição envolvendo todas as variáveis, e nesse termo só tem x1, nesse termo está faltando o x1, no primeiro termo está faltando x2, x3, no segundo termo está faltando x1. Então, vamos acrescentando esses termos. Acrescentar x2 no primeiro termo, sem perder a equivalência, então eu posso multiplicar por 1, é o que nós vimos, a variável vezes verdade, sempre é a mesma variável, só que eu quero uma proposição verdade que envolva a variável x1, a variável x2, desculpa, é x2 mais x2 barra. Então, e aí, aplicando a propriedade distributiva, x1, x2 mais x1, x2 barra. Eu continuo tendo a igualdade das proposições. E mantendo o segundo termo, x2, x3, x2 barra x3. Bom, o que está faltando? Agora eu tenho 3 termos, né? O primeiro era o x1, se desdobrou em x1, x2 e x1, x2 barra. Então, agora, nesses 2 primeiros termos, ainda falta a variável x3. É a mesma coisa, eu vou pegar x3 mais x3 barra, e com isso eu volto a variável x3, né? Eu acrescento, melhor dizendo, a variável x3, sem perder a igualdade, que continua sendo verdade. Então, x1, x2, que multiplica x3 barra, então, pela distributiva, x1, x2, x3 barra, x1, x2, x3, x1, x2, x3, x1, x2, x3 barra, e aí, do outro lado, a mesma coisa, porque está faltando x3 aqui, então, x1, x2, x3 barra, x1, x2 barra, x3 barra, né? E do lado, e o último termo faltava o x1, então, só que aqui eu estou mantendo a ordem de colocar primeiro x1, depois x2, depois x3, isso não é, pela propriedade comutativa, isso é indiferente, mas só para a gente ter uma ordem sequencial. E aí eu consigo. Observe que fazendo isso, eu tenho variáveis que são... eu tenho uma repetição aqui, né? Olha lá, esse termo aqui, ó, é o mesmo desse, ele se repete. Obviamente, na versão final não haveria necessidade dessa repetição. Era aqui só o desdobramento. Então, o resultado dessa expressão seria essa expressão sem essa linha. Né? Eliminar uma delas, por exemplo. Observem também que é fácil a gente perceber que eu poderia ter encontrado isso através de uma tabela verdade. Eu vou acrescentar uma página aqui, né? Só para a gente resolver essa expressão sem... Vamos pegar aqui a expressão, olha. Eu tenho, então, meu sistema aqui é x1 mais x2 barra x3.
Opa, vamos colocar direto aqui. Tá, então vamos montar a tabela verdade disso aqui, só para a gente perceber que o resultado é o mesmo, tá? Vou deixar aqui do lado. Então, eu tenho uma função de 3 variáveis, x1, x2, x3, né? E a saída dessa função, vou chamar de f aqui, só para facilitar a nossa escrita na tabela. Lembrando que esse f aqui, na verdade, é o meu sistema. x1 mais x2 barra x3. Né? Então, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, e, obviamente, a repetição com o x1 valendo 0. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 e 1, 1, 1. Repare que como a gente está começando de 0 e 1, está invertida a tabela em relação ao jeito que nós fazíamos na lógica matemática. A gente começava com verdadeiro e falso, mas isso é indiferente. O que importa é que tenha todas as combinações. Então, observe, eu vou passar um traço aqui para facilitar a visualização, que como eu tenho x1 mais alguma coisa, toda vez que x1 for verdade, vai dar 1. Então, aqui nessa segunda parte, é tudo 1. Porque o x1 é 1. Não importa o valor de x2 barra vezes x3, porque o x1 sendo 1 é 1 ou, quer dizer, verdade ou alguma coisa. No primeiro caso, o x1 é 0, então depende do resultado de x2 vezes x3. Na verdade, a variável x2 e x3. Só que eu quero x2 barra vezes x3. O x2 é 0, nega 1. O x3 é 0. 1 vezes 0 dá 0. Então aqui não muda. O segundo, o x2 é 0, nega 1. O x3 é 1. 1 vezes 1 é 1. Verdade e verdade. A terceira linha, o x3 é 0, mas o x2 é x2 barra dá 0 também. 0 e 0 é 0. Né? E a última linha, essa quarta linha aqui, o x3 é 1, mais x2 é 1, nega 0. 0 vezes 1, 0. Então, se a gente observar, né, os termos que eu tenho aqui, em forma de produto, é x1 barra, para dar 1, né? Vezes x2 barra, vezes x3. Aqui eu tenho x1, x2 barra, vezes x2 barra, vezes x3 barra. O símbolo da multiplicação é opcional, né? Igual na matemática. Né? Aqui x1, x2, x2 barra, x3, aqui x1, x2, x3 barra, e por fim x1, x2, x3. Obviamente, esses termos serão utilizados a expressão, então, resultante, né, equivalente ali, é esse termo, vamos pegando os termos aqui que facilita a nossa vida. Vou pegar todos os termos primeiro, depois falo que faz. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Falta esse termo. Opa. Acho que eu vou diminuir ele aqui um pouquinho. E o último termo. Deixa eu simplificar, juntar aqui. Obviamente, esses termos todos estão compostos por um ou, né? Então, aqui mais, aqui, opa, fazendo errado aqui, aqui e aqui. Vamos
voltar lá só para a gente ver. Diminuir essa expressão um pouquinho. Né? Então, tá aqui, ó, né, os termos, só para a gente identificar. Ó. O primeiro termo aqui, x1 barra, x2 barra, x3, é esse aqui. O segundo termo, x1, x2 barra, x3 barra, é esse aqui. O terceiro termo, x1, x2 barra, x3, é esse aqui. E também esse, né, porque tem uma repetição. Depois, x1, x2, x3 barra, é esse termo aqui. E o primeiro, que é x1, x2, x3, está aqui. Né? Então, só para vocês verem que eu podia ter extraído direto da tabela. Mas a gente usou a forma canônica. Mas eu estou pondo aqui porque é uma forma invertida também. Repara que se eu caminhar daqui para cima, ou fazendo as mesmas operações, eu estou simplificando a minha expressão. E esse é o princípio da álgebra booleana. Bom, essa tabela que está aí é uma tabela que vocês conhecem, que nós usávamos, e usamos muito na primeira parte do curso, só que ela estava num formato diferente. Né? As propriedades comutativa, associativa, distributiva, identidade complementar, as leis de De Morgan, etc., né? A gente estava vendo no formato. Então, vou pegar só o primeiro caso aqui, né? Era P ou Q, que é equivalente a Q ou P por comutativa. E o dual, propriedade dual, né? É claro que P mais Q é diferente de P vezes Q, mas a dualidade, as equivalências duais elas é uma propriedade que permite a gente encontrar a mesma regra que se aplica numa expressão se aplica na sua dual. Então, por exemplo, se P mais Q é equivalente a Q mais P, o dual, que é P vezes Q, é equivalente a Q vezes P. Nós já vimos essas propriedades, e eu estou só retrazendo aqui por causa da forma que a gente está expressando esses símbolos, né? E também porque são através dessas igualdades, dessas equivalências, que nós vamos tentar simplificar as nossas expressões. Então, quando a gente quando a gente usa a álgebra booleana para fazer essa simplificação de uma expressão, é claro que não existe um método específico, como a gente vai ver, bem delimitado. Aqui vai muito da experiência de quem está simplificando, de que momento que você aplica uma regra. Então, às vezes, você pode ir por um caminho que leva a simplificação muito mais rápida. Em outro momento, você pode não estar vendo a solução e fica aí trocando equivalências para tentar encontrar formas de diminuir ou de eliminar um trecho da proposição. Mas existem algumas sugestões de ordem que a gente pode sempre pensar na hora de tentar resolver de forma algébrica. Então, a primeira coisa é ordenar as variáveis, colocar ela, por exemplo, se elas são variáveis A, B, C, colocar numa ordem, né, que facilite a gente visualizar os termos, ou numa ordem x1, x2, x3, né, todos os termos na mesma sequência, que facilita a gente visualizar isso. Depois, verificar se é possível simplificar determinadas variáveis, igual a gente fez o contrário, né? A gente adicionou um verdade para pôr x2 mais x2 barra. Então, identificar se existe forma de simplificar uma expressão, de colocar uma variável em evidência para aquelas... Porque fazendo isso, a gente vai chegar à conclusão que talvez aquela variável não precise daquele termo. Então, identificar termos que têm variáveis em comum para ver se elas podem ser colocadas em evidência e se ela realmente ela precisa estar naquela expressão. E aí, obviamente, depois que a gente fez esse processo, tentar, então, aplicar as equivalências. E muitas vezes vai voltar também nas igualdades, de ter que novamente colocar variável em evidência, porque muita gente vai fazer esse mecanismo, esse algoritmo em círculo, até que a gente não consiga enxergar mais possibilidades de agrupamento. Então, vamos fazer um exemplo para a gente entender. Suponha que eu quero, e vamos seguir essa ideia, eu quero simplificar essa expressão. Tá? Então, vamos tentar, então, primeiro momento, agora ordenar as variáveis para facilitar a gente enxergar. Então, isso pode ser escrito como A, B, C, D, obviamente, lembrando que aqui é A vezes B vezes C vezes D, mais A
CD barra mais ABC mais AB barra mais A barra B, C barra mais A barra BB. Só de agrupar já facilita a gente enxergar. Aqui está fácil, porque são 4 variáveis, poderia ter mais, né? Só de enxergar, a gente já vê algumas coisas. Por exemplo, que aqui eu tenho AA, e A vezes A é A, né? É a própria identidade da variável, né? Verdade vezes verdade, falso vezes falso. Então, é o próprio valor de A. Outra coisa que tem também é que A vezes A barra é 0, e B vezes B é B. Então, a gente já consegue enxergar uma primeira simplificação. Essa expressão, então, pode ser escrita como A, B, C, D, mais A, C, D barra. Aqui vai ficar só A, B, C, né? Mais A, B barra, mais A barra, B, C barra, mais ali ficaria 0 vezes B é falso, é 0. E qualquer coisa mais falso vale o que está. Então, não precisa mais dessa expressão também. Então, já deu uma simplificada. Então, agora, a gente vai continuar trabalhando. Então, por exemplo, eu posso agrupar essas duas expressões, colocando A e C em evidência. Então, eu tenho, aqui fica AC, que multiplica BD mais D barra. E do lado de cá, o que eu posso fazer também? Eu tenho A mesma coisa, ó, eu posso colocar o A em evidência, né? Aliás, eu posso colocar... Não, deixa só o A em evidência aqui. A em evidência, eu tenho BC mais B barra, né? Mais A barra BC barra. Observe que quando eu tenho BD mais D barra, né, aqui tem uma eliminação que dá para ser feita. Aqui isso aqui pode ser escrito como B mais D barra. Toda vez que eu tenho A, B mais B barra, isso aqui é a mesma coisa de A mais B barra, ou A barra mais B, acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. É A mais B. E observe que isso faz sentido, porque, por exemplo, vou pegar aqui, vamos trabalhar aqui para vocês entenderem. Se o A é verdade, bom, vamos pensar, se o B é verdade, tá verdade. Se o B é falso, certo? Aqui vai ser 1, e aí vai depender do A, então vai dar o A. Então, quando o B é verdade, dá B. Quando o B é falso, dá o valor de A. Então, é um ou outro. Então, facilmente a gente consegue enxergar a tabela verdade do A mais B. Né? E, obviamente, essa expressão se repete aqui também. É a mesma coisa. Ó. Eu tenho BC mais B barra. Então, é a mesma coisa de C mais B barra. Então, voltando à expressão, eu tenho AC, que multiplica B barra mais D barra, mais A, que multiplica C mais B barra, mais A barra B, C barra. Bom, vamos continuar aqui numa nova página. Opa. Então, a expressão, só um detalhe, estou chamando ela acho que de F, né, para remeter a função que eu tenho aqui, né? Poderia ser qualquer valor, qualquer nome de variável. Então, eu tenho ACB mais ACD barra mais AC mais AB barra mais A barra BC barra. Então, feito isso, o que a gente ainda pode simplificar aqui? Ó? Esses três primeiros termos têm AC. Então, eu tenho AC, colocando em evidência, fica B mais D barra mais 1. Né? Porque eu tirei o AC, fica 1. Então, isso aqui, B mais D barra mais 1, é 1.
Porque é interessante que, como o AC é um agrupamento menor e envolve todas as variáveis, ele, na verdade, já está suprimindo as variáveis, a necessidade da variável B e a variável D barra. A gente vai ver isso melhor quando a gente estiver usando os mapas e os diagramas de Carnot, a gente enxerga isso com mais propriedade. Mas, basicamente, foi isso que eu fiz. Eu botei o AC, que era um termo que estava nos 3 termos de evidência. E aqui eu tenho a B barra, né, mais a barra BC barra. Então, eu tenho a C, minhas expressões, né, ó, mais a B barra, mais a barra BC barra, que é o resultado da minha expressão simplificada. Então, repara, são operações algébricas que a gente vai fazendo até chegar no resultado. E se eu tiver, então, uma expressão que está na forma normal conjuntiva, o que eu posso fazer? Pensando em seguir essa metodologia que a gente usou no exemplo anterior, que estava na forma normal disjuntiva. Então, eu posso transpor, modificar essa expressão para a forma normal disjuntiva e trabalhar com isso, e depois voltar se for necessário. De que forma? Através de uma dupla negação, né? Então, eu vou pegar essa expressão aqui e aplicar uma dupla negação dela. Lembrando, a gente fez muito isso para aplicar De Morgan, muitas vezes quando a gente precisa do E no lugar do ou, etc. Então, eu passo a dupla negação que eu mantenho, né, a igualdade. Lembrando que A é igual a barra barra. Lá da nossa lógica formal, lógica matemática, A é equivalente a não A. É disso que se trata aqui. Então, com isso, eu trabalho agora só dentro dessa expressão de cá. Quer dizer, eu deixo a negação forma e trabalho aqui. Então, com isso, eu vou ter, nesse termo aqui, por exemplo, eu vou pegar essa primeira negação, onde tem E vai virar ou, e aqui vai ter uma negação aqui, né? Então, só para que vocês entendam o que eu estou falando, lembrem, né? Eu peguei ele primeiro A mais C mais B mais D, isso que está multiplicado por uma outra expressão, eu tenho 2 barras, essa aqui eu estou aplicando, né, Morgan, e ela vira negação aqui. E aí eu aplico Morgan de novo, aí fica barra, vezes, e assim por diante. Então, eu já vou colocar o resultado dessa transformação inteira, né? Então, essa expressão ela pode ser escrita da seguinte forma. Vai ficar uma única barra externa, mas eu vou escrever primeiro sem ela. E aqui dentro vai ficar A barra, vezes C barra, vezes B barra, vezes D barra, mais. Esse mais vem da conversão da barra, e aqui ficaria uma barra inteira, e o mais. Mas já apliquei Morgan aqui direto. Então, são 2 aplicações de Morgan, tá? De De Morgan, da lei. Então, aqui fica A barra barra, fica A, mais C barra, mais B barra, mais D barra, mais. Desculpa. Mais não, né? Vezes, né? A barra barra vezes C barra, vezes B barra, vezes D barra, mais. Aqui fica C barra, vezes B barra, vezes D barra barra, que é D, mais C barra barra, que é C, vezes B barra, vezes D barra barra, que é D. E a barra externa, porque a gente usou uma única barra para aplicar Morgan. E agora nós vamos trabalhar. É como se a gente tivesse uma negação, né? E toda uma expressão aqui dentro. A gente vai trabalhar aqui dentro e depois a gente vê o que faz com essa negação aqui. Porque essa parte interna está na forma normal conjuntiva. Disjuntiva, desculpa. Nós transformando da disjuntiva para da conjuntiva para disjuntiva. Então, beleza. Aí agora a gente vai seguir aquele algoritmozinho lá que eu expliquei no exemplo anterior. Então, vamos primeiro colocar os termos em evidência, né? Colocar em ordem, desculpa, antes de colocar em evidência. Então, eu tenho A barra, para a gente identificar termos comuns da mesma ordem, A barra, B barra, C barra, D barra.
mais A, B barra, C barra, D barra, mais B barra, C barra, D, mais B barra, C, D. Isso tudo barrado. Muito bem. O que a gente pode fazer aqui? Repara que agora a gente pode colocar os termos que são comuns em evidência. No primeiro eu tenho B barra, C barra e D barra em evidência. Então, fica B barra, C barra, D barra em evidência, fica A barra mais A. Né? Lembrando que isso aqui é 1. Mais. Depois aqui eu posso ter B barra, D. E aí fica C barra mais C em evidência. Também é 1. Lembrando que tudo isso está barrado. A gente tem a negação externa, e depois nós vamos ter que trabalhar. Bom, como é que fica essa expressão? Eu fico com B barra, C barra, D barra, A barra mais A vai sumir, mais B barra, D. E isso tudo negado. Bom, agora eu posso colocar o B barra em evidência. Né? Então, eu tenho B barra em evidência e aqui dentro eu tenho C barra, D barra, mais D. Isso tudo está barrado. Observe que agora eu tenho aquele caso de eliminação que a gente viu ali anteriormente, né? Que é... Deixa eu colocar de outra cor aqui. Quando eu tenho esse tipo de expressão, eu tenho C barra mais D aqui. Então, a minha expressão fica P barra, que multiplica C barra mais D, e isso aqui ainda está barrado. Aplicando a igualdade aqui, né, eu tenho... posso até aplicar Morgan aqui, né, mas... vamos trabalhar. Ou então, poderíamos multiplicar primeiro para depois aplicar. Eu tenho B barra, C barra, mais B barra, D. Né? E isso tudo está negado. Bom, agora eu posso aplicar Morgan. Então, eu tenho B barra, C barra para sumir com aquele parênteses ali. Né? Aqui fica vezes, e aqui P barra D, e a negação, o ou vira E, e o que estava negando a saída passa a negar a entrada. Continuar a expressão, aqui eu tenho B mais C, que multiplica, aqui eu tenho B mais D barra. Fazendo as multiplicações, eu tenho B vezes B, que é B, né? Vou colocar tudo para ficar claro. Mais BD barra, mais BC, mais CD barra. Talvez não precisasse simplificar tanto, né? Porque aqui eu vou ter, então, o meu B mais... Deixa eu colocar na frente. É B mais B barra, D barra, mais BC, mais CD barra. Colocando B em evidência, eu tenho 1 mais D barra mais CD barra. Repare que é interessante, porque o B, como ele está sozinho e ele está em outros termos... Ah, não, só... Minto. Tem um detalhe ali, ó. Essa barra não existe. Né? Aquela barra não tem. Aí fica 1... Porque, repara, não tinha essa barra. Eu só escrevi errado. Fica 1 mais D barra mais CD barra. Então, isso tudo aqui, 1 mais D barra mais C barra é 1. Então, eu tenho o resultado aqui, B
mais C de barra. Então, que é a nossa expressão simplificada. Repara que dá um pouquinho de trabalho fazer essas expressões de forma algébrica, né? Muito bem. Então, algumas considerações para a gente finalizar e vocês poderem fazer exercício e tentar simplificar usando a álgebra booleana. A dificuldade dessas expressões vai depender principalmente da dimensão do número de negações, porque você tem que fazer negação, tem que aplicar Morgan, né? As propriedades de De Morgan. Então, a dimensão, que o número de variáveis, quanto mais variável, mais difícil, mais extenso, mais trabalhoso é a expressão. Tomar cuidado, porque quando a gente começa a simplificar demais, tem muitos termos, é muito comum surgirem erros, porque às vezes a gente esquece uma barra, multiplica errado, né? Então, distribui de forma, esquece de algum tempo, porque tem muitos elementos. Então, é sempre bom colocar parênteses, né? Então, assim, mesmo debaixo daquilo que já é evidente, que a precedência, tem a precedência da negação, colocar os parênteses, deixar explícito o parênteses, porque isso ajuda a gente a evitar, a enxergar melhor a expressão. E tomar cuidado na hora de fazer as simplificações. Obviamente, a gente vai aprender ainda nesse capítulo a técnica de como simplificar usando o mapa de Carnot. Vocês vão ver que é uma forma mais simples. Mas, obviamente, a gente precisa entender a álgebra booleana, porque ela é o que dá a sustentação para outras formas de agrupamento que simplificam expressões que a gente vai ver em seguida. Certo? Então, até a próxima aula.